Quer dizer então que você aprendeu o básico a se saber sobre o desenho, porém ainda não consegue aplicar o básico, ainda não consegue desenhar personagens com uma anatomia funcional incrível. Isso é verdade? Talvez você precise de uma prática orientada de desenho, uma prática orientada por um professor qualificado, como este que vos fala. Reproduza a prática demonstrada neste vídeo do começo ao fim, aplique as técnicas demonstradas aqui e eu garanto que você estará aprimorando o seu desenho da figura humana. Aprenda a desenhar o corpo feminino com a nossa amiga Chitara. Observe que no que concerne a uma infinidade de medidas, tanto o corpo masculino quanto o corpo feminino assemelham-se, porém, na dimensão da largura, no que concerne aos contrastes de largura entre ombros, base da caixa torácica, cintura, quadril. Esses contrastes observados nas larguras farão toda a diferença na configuração de uma silhueta distinta para a figura feminina e masculina. Observe passo a passo como isso se dá. Compreenda que para melhor perceber essas relações de largura sobre as quais eu falei, é importante reduzir a figura humana a formas geométricas simples, como essa forma do manequim. Essa forma simplificada de perceber a figura humana vai estar facilitando muito esse trabalho. Claro, nós poderíamos também, especialmente inclusive, apelar para o esboço baseado em eixos. O esboço baseado em eixos vai estar evidenciando ainda mais, por definição, essas larguras, uma vez que o eixo do ombro e o eixo do quadril são imprescindíveis na esquematização do esboço apoiado em eixos. Vamos desenvolver o desenho da Chitara, que junto comigo, passo a passo, utilizando uma dessas duas formas de esboço, mas antes um aviso. Se você quer mesmo aprender a desenhar, é muito importante que você realize essa prática junto comigo. Eu já ouvi falar o seguinte: Diego, eu até tenho assistido teus vídeos, mas eu não tenho conseguido melhorar, eu não tenho conseguido aplicar as técnicas. Você tem realizado as práticas junto comigo ou você está só aí ouvindo pacientemente? Por favor, se o seu interesse aqui é aprender a desenhar, você deve sim realizar essas práticas passo a passo junto comigo. É a única maneira de extrair o que o vídeo tem a oferecer de melhor. Como eu disse há pouco, vamos utilizar o esboço apoiado em eixos para evidenciar ainda mais a dimensão da largura, da horizontalidade da personagem. Comece com um círculo, abaixo desse círculo desenhe um trapézio. Desde já você pode estabelecer o eixo de simetria que divide a face em duas porções iguais, em duas porções simétricas, na verdade. Desenhe um cilindro abaixo. E no momento de estabelecer o ombro, vamos utilizar aqui um eixo. Observe que as mulheres têm ombros mais estreitos, tá? A base da caixa torácica, idem, será mais estreita que no homem. Na hora de desenhar o quadril, você vai fazer algo maior. Ao ligar esses pontos, você vai obter uma ampulheta. Você poderia fazer o mesmo com o corpo masculino, mas essa ampulheta no corpo feminino, ela tem outras larguras e um estreitamento maior na cintura. Observem, parece um liquidificador, certo? Mas será um liquidificador bem diferente do que se vê no corpo masculino. Abaixo disso aqui, dessa linha, você já pode desenhar um triângulo. Esse triângulo vai ser a calcinha da personagem. A partir desses pontos, círculos para os ombros, círculos para os cotovelos. Se você conectar isso aqui, você vai ter os braços da personagem. Esse aqui poderia ser o bastão dela. Estamos desenhando a Chitara. E aqui as pernas. Você pode começar pelos eixos e depois utilizar cilindros para dar volume à personagem. Eu costumo fazer muitíssimo isso, combinar os eixos com sólidos geométricos. Isso facilita muito a minha percepção do escorço seguida dos volumes. Dessa forma nós temos um manequim com foco. Eu quero destacar esses contrastes de largura. Isso vai estar fazendo, eu preciso reiterar, toda a diferença na estruturação da silhueta da personagem. A isso vai seguir-se um trabalho anatômico. Nós vamos suavizar as linhas, claro, com a borracha, e vamos começar a definir alguns ossos e músculos, acrescentar uma nova camada de detalhes, pensando ossos e músculos, para por fim pensar no uniforme da nossa amiga Chitara.
Para aprender como estruturar a anatomia, como estruturar a musculatura, você precisa passar pelo desenho dos músculos isoladamente, tá? Você precisa estudar músculo por músculo, como o formato de cada um deles, dos principais, se comporta a depender do ângulo, da pose. Você precisa estudar tudo isso. Para a sua felicidade, eu tenho um vídeo aqui no canal tratando especificamente só dos seios, por exemplo. Mas no que diz respeito aos seios, você tem um vídeo relativamente completo, muito interessante, que você pode assistir. Eu vou estar deixando ao final deste aqui. Mas primeiro vamos dar seguimento a essa atividade. Vamos esboçar aqui a musculatura da personagem, do abdômen, das coxas. Notem esses volumes, acompanhem, tentem reproduzir junto comigo. Eu geralmente ao final desse processo de esboço, eu utilizo uma arte final comumente vista em histórias em quadrinhos, uma arte final a nanquim, destacando os contornos com tinta preta. Evidentemente essa foi a minha opção de acabamento, não precisa ser a sua. Você poderia ter colorido o seu esboço, você poderia ter pintado com aquarela, você poderia ter realizado todo o processo no Photoshop. A propósito, o trabalho que nós realizamos no papel é muito semelhante àquele que nós realizamos com meios digitais. O processo é o mesmo, nós passamos por um esboço, depois detalhamos a figura. Primeiro nós proporcionamos bem o corpo, ou qualquer outro objeto ou figura que estejamos desenhando. Em seguida nós vamos pensando os detalhes em campos isolados. Como eu estou fazendo agora, eu estou pensando sombra por sombra, chapado por chapado. Eu estou definindo aqui o corpo da personagem. Trocando em miúdos, o segredo para desenhar o corpo feminino qual foi aquele destacado neste vídeo? A largura, o contraste de largura entre eixo dos ombros, base da caixa torácica, cintura e quadril. Qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários, nós podemos trocar uma ideia. Você gostou do processo? Você acha que eu saltei talvez a parte da anatomia, eu não detalhei o bastante? Olha só, na medida em que eu for conseguindo angariar um público verdadeiramente engajado, interessado em realizar as práticas aqui junto comigo, na medida que eu for conseguindo arregimentar essas pessoas, eu vou fazer vídeos cada vez mais detalhados. Eu tenho interesse em realizar um processo ainda mais detalhado, mas para isso eu preciso reunir pessoas verdadeiramente interessadas em aprender a desenhar, pessoas que querem realizar o processo junto comigo. Do contrário, que sentido faria? Não é mesmo? E o vídeo de seios, sobre seios, eu não esqueci não. Você quer aprender como desenhar seios? Tá aqui a minha dica. Tá aqui neste outro vídeo, a técnica abordada de forma suficientemente detalhada. Tá bom? Grato por ter me acompanhado até este ponto. Eu aguardo em um de nossos próximos vídeos.